Perdão, eu estava no mudo. Doutor Heber, muito obrigado. Vou colocar aqui os nossos participantes. Aqui estamos. Bom, temos aqui algumas perguntas enviadas pelo público. Começo com uma interação aqui, deixa eu localizar, é para o doutor Eládio, que eu quero trazer. Vou começar por essa aqui. Ambas são para o doutor Eládio. Vou unir duas em uma só. O Charles fala: o Brasil é um país de segurança alimentar considerável, em linhas gerais, como as classes menos favorecidas podem aplicar medidas que ajudem na prevenção. E complementando, Juliana Pazetti, muito foi falado sobre o papel do estilo de vida para a redução de incidência dos diferentes tipos de câncer, e um deles é a questão da alimentação, que num país como o nosso está cada vez mais industrializada, principalmente nas faixas de menor nível econômico. Quanto vocês, né, no caso, passa essa pergunta do doutor Eládio, considera que a mudança desse padrão alimentar pode reduzir a incidência e reincidência de câncer? O número Eládio, por favor. Absoluto aí. Opa, Moura, obrigado pela pergunta. Eu acho que o número absoluto, realmente, eu não tenho. Se algum colega tiver, o Weber mostrar alguns dados. Mas, assim, sem sombra de dúvida, isso ocorre. Minha esposa é pediatra e ela fala que é impressionante quando ela atende no serviço público, ela é funcionária de um hospital de serviço público. Assim, o erro alimentar é grotesco, né? Principalmente na população de mais baixa renda. Então, em vez de carne, quando eu digo carne, não só carne vermelha, comendo, as crianças comem salame, ou então mortadela frita, muita massa, porque massa é barata, né? Então, muito macarrão, muita massa. Então, isso estimula o ganho de peso e faz com que não só tenha a questão da má alimentação do produto industrializado, como também vem gerando a obesidade infantil, que isso é um problema, como eu havia falado para vocês, enorme, porque a obesidade ela está se instalando em idades cada vez mais precoces e isso vai acarretar, de fato, um desenvolvimento muito mais precoce de todas as doenças vinculadas a ela, inclusive o câncer. Então, de fato, há uma necessidade muito grande de ter essa questão da informação, política de saúde pública, visando essa questão da alimentação, principalmente nessa faixa de população com mais baixa renda, não tem a menor dúvida. Obrigado, doutor Eládio. Tem aqui uma pergunta, tem duas perguntas para a Paula, antes de perguntar também para o doutor Heber, para o doutor Clóvis, mas eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Heber, que é sobre a questão do Papa Nicolau ou HPV-DNA. Tem essa dúvida, né, se o HPV-DNA se ele é para antecipar, né, se ele é uma forma de triagem, se ele vai substituir o Papa Nicolau, enfim, como que funciona essa questão? Acho que o Dr. Clóvis também pode falar sobre isso como patologista. Eu acho que talvez o Eládio e o Clóvis possam trazer essa informação. Sim, o Ministério da Saúde agora vai iniciar com o DNA, com pesquisa de DNA do HPV. O protocolo vai ser feito o teste molecular, se houver alteração, faz também o teste, o Papa Nicolau, que agora é em meio líquido, né? A gente já faz esse meio líquido do preventivo do colo uterino, pelo menos eu faço há mais de 20 anos, 23 anos mais ou menos que a gente já faz, e ainda o Sistema Único de Saúde utiliza o preventivo em lâmina ainda. É uma tecnologia que a gente já usa desde a década de 30, 40, só que depois do final dos anos 90 começou o meio líquido, que ele tem as suas grandes vantagens. E uma das vantagens, quando a gente coleta no frasquinho, é poder fazer o teste de patologia molecular, né? Então, daqui por diante vai ser molecular, se negativo, pode coletar em 5 anos. Se positivo, se faz o preventivo concomitante e se faz todo o tratamento necessário. Excelente. Tenho aqui duas perguntas para a Paula. Perdão, o doutor Eládio falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Não, só
corroborar o que o doutor Clóvis falou, eu creio que é exatamente isso. Não é que substitua, mas ele faz uma triagem para decidir quais pacientes deverão fazer, de fato, o Papa Nicolau. É como se fosse uma... Como é muito vinculado ao vírus, na hora que a paciente não tem um vírus, não teria essa necessidade de um rastreio com o Papa Nicolau. Perfeito. Aqui eu tenho uma pergunta para Paula, do Luiz Henrique Berger. Para uma reportagem, qual seria o caminho a seguir? Como explicar de forma didática? Paula. Luiz, obrigada pela pergunta. Eu tento me nortear quando eu vou fazer uma reportagem sobre um tema muito complexo. Eu tive um chefe de reportagem lá em Maceió. Quando eu era estagiária, ele falou assim para mim: se você não entender, pergunte assim, fale assim para o especialista, explica para mim como se eu tivesse 7 anos. Não tenha medo de perguntar. A gente tem que... quando a gente conversa com especialista, eu lembro que quando eu comecei na cobertura de saúde, às vezes eu ficava com uma preocupação, assim, nossa, mas eu estou falando com essa pessoa renomada, que já fez vários estudos, já lidou com vários pacientes. Gente, não tem nada melhor do que você conversar com um especialista, porque assim como eles explicam para os pacientes, eles vão explicar para a gente. Para a gente ter essa forma didática, eu acho que, assim, além da prática, né, é realmente perguntar, tirar todas as suas dúvidas. Você não pode chegar na hora de escrever e estar com dúvidas. Eu acho que esse é o melhor caminho de você ser didático. E lançar a mão de formas de exemplificar. Eu acho que os infográficos ajudam muito, você ter uma arte, você ter algum conteúdo para dar suporte ao que você está explicando, acaba te ajudando para você fazer uma reportagem que passe a informação, que não seja técnica e que você também termine aprendendo, que eu acho que a melhor coisa de ser jornalista é todos os dias você poder aprender também. E Paula, a Monique Marquezine. Paula, gostaria de te perguntar sobre o seu contato com fontes, como perguntar sobre assuntos sensíveis, de uma forma respeitosa, mas que também divida essa história com o leitor. Como perguntar sobre assuntos sensíveis? Eu acho que a gente, no exercício da profissão, já começa a entender que tudo é uma troca. Às vezes, né, quando a gente é estudante de jornalismo, às vezes a gente acha que a gente vai ser como aquele jornalistão do filme, né, que vai chegar fazendo as perguntas, que você vai ser seco, que você não vai chorar, né, que você não tem relação nenhuma com aquilo ali, e você reportou e acabou. Não, eu acho que existe uma troca muito grande, e quando você chega para falar sobre um tema que é sensível, que é delicado, é da mesma forma que você abordaria uma pessoa que você gosta muito. Você quer ser uma pessoa transparente no seu dia a dia, você quer ser uma pessoa empática. A nossa evolução pessoal faz com que a gente seja assim. É a mesma coisa no jornalismo. Você vai perguntar, se a pessoa falar que não quer falar sobre aquilo, acabou, você vai respeitar. Eu acho que essa caminho de você acessar as pessoas, a comunicação é extraordinária, porque você consegue fazer com que as pessoas contem coisas que às vezes elas não contariam para outras pessoas. E eu acho que você tem que ter o cuidado com aquela história. Pensa que aquela história é sua. Como você dividiria aquela história? Porque às vezes quando a gente pensa assim, tem lida com a mídia o tempo inteiro, às vezes ela fala coisas que assim, que você não precisa explicar, você não precisa machucar aquela pessoa. Então é muito uma relação de transparência, de confiança e de você ser muito verdadeiro. Eu vou reportar isso, eu vou publicar isso e tá tudo bem. E se não tiver tudo bem, não tem problema. Você, assim, a história, todas as pessoas têm boas histórias. Você pode contar um fragmento sem ferir o seu entrevistado. Não tem problema fazer pergunta difícil, não. As pessoas estão... Se você tem uma boa relação, se você cria um bom ambiente, é possível fazer essas perguntas. Paula, para encerrarmos o nosso painel e automaticamente encerrarmos o primeiro dia dos 2 dias de curso,
pediria a você uma gentileza, se você pode fazer uma pergunta única para os nossos outros 3 convidados, que dê a chance a eles de, na resposta, já trazerem também as observações finais para encerrarmos o painel, Paula. Perfeito. Eu tinha feito algumas anotações aqui, eu achei ótimo, porque já perguntaram algumas coisas que eu tinha selecionado aqui. Eu queria saber sobre vocês falassem um pouquinho sobre esse papel dos genes, né? Por que é tão importante a gente pensar nos fatores genéticos? Muitas vezes o paciente com câncer se pergunta, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? E a gente sabe que tem muitos testes que estão à disposição, mas nem sempre as pessoas têm acesso, a inequidade ainda é muito grande. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da importância dos genes e dessa questão da inequidade também. Obrigada. Por favor, Heber, comece aí por você. Certo. Paula, a gente viu por muito tempo esse link, né, de que o câncer seria uma doença genética e qual o peso da herança genética e esse retrato que você traz de o paciente procurar o porquê, né, diante de um diagnóstico, ele fala assim, mas o que foi que eu fiz de errado ou da onde que isso veio? É muito comum e é um papel nosso, eu acho que daí nosso, eu incluo vocês, os jornalistas também, nós da classe médica, que a gente tem que minimizar sofrimento. Então, é importante rastrear da onde veio, o porquê, porque você pode até achar alguma coisa que possa ser importante para a família inteira. Quantas vezes a gente diagnostica um câncer e você vai atrás, você vê uma alteração genética e você coloca a família toda na possibilidade de um rastreamento personalizado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não ser punitivo, né? Para não ser invasivo, para não trazer mais sofrimento, mais dor, na busca do porquê. Assim, eu só queria deixar esse preâmbulo, tá? De uma forma geral, a gente tem que 20% das neoplasias, mais ou menos, tem sua principal origem em alterações genéticas. Mas não quer dizer que nos outros 80% a gente não tem alguma causa genética concorrente, né? É porque não é uma causa só. Então, aquilo que o Eladio falou sobre a má alimentação que gera a obesidade, na pessoa que tenha uma alteração genética que aumenta a predisposição a um determinado tipo de câncer, a concorrência desses fatores vai fazer com que ela tenha mais risco mesmo para desenvolver a doença, entendeu? Então, eu acho que a complexidade disso é porque não é uma relação causal unidirecional e linear, você entendeu? E quando a gente fala isso, não é que a gente quer simplesmente tornar mais complexo o que já é complexo. É isso mesmo, e a gente tem que ter a capacidade de entender essa multicausalidade e o sinergismo dos fatores de risco para provocar a doença. E sobre a questão da equidade, é um tema que me incomoda profundamente, para te falar a verdade. Eu trouxe aquilo na minha apresentação, porque a gente tem algumas entidades, né, que debatem sobre isso. Eu presidi a sociedade durante 2 anos, eu pude participar disso, da dificuldade e de você não ter uma visão ingênua que seria possível dar tudo a todos. A questão da universalidade que o SUS traz, ela vem em cada uma racionalidade, né? Ela vem em cada uma racionalidade. Mas você também não pode não dar acesso a nada. Então, você não pode ter uma oncologia no SUS que está há 10 anos, há 15 anos. E, infelizmente, em muitos estados é isso que acontece, né? Se você pegar, assim, alguns diagnósticos especificamente, é isso que acontece. A gestão do recurso poderia ser melhor. Com o recurso que hoje tem disponível, era possível tratar melhor pacientes que sofrem dessas neoplasias mais incidentes. Essa é uma discussão que nós tivemos, o Clóvis também presidiu aí a patologia, a gente tem muito com o Ministério, é um desafio de todos nós como sociedade. A gente tem que entender que isso é algo que precisa ser resolvido. E no meu dia a dia, você no seu dia a dia, nas nossas profissões, a gente pode lutar para fazer com que essa falta de equidade, essa inequidade, seja tão presente, né, no tratamento oncológico.
É isso, Moura. Então, com isso também eu agradeço a possibilidade de conversar com vocês e estou à disposição. Quem quiser esse material que eu apresentei, esses slides, eu vou deixar com o Moura e ele está liberado para poder passar isso para vocês e o meu contato também. Muito obrigado, doutor Eber. Uma boa continuidade aí de trabalho para você. Bom, seguimos aqui. Doutor Eládio, doutor Clóvis, né, que chegou a ouvir a pergunta. Algum de vocês dois gostaria de complementar essa pergunta da Paula? Bem, assim, Paula, eu acho que vamos fazer uma coisa mais geral, assim, respondendo a tua pergunta, e também, eu acho que o Weber falou muito bem, eu acho que essa parte genética, ela tem seu papel dentro da oncologia e do diagnóstico. A gente sabe que nós temos uma inúmera gama de síndromes genéticas que cursam com neoplasias. A gente tem no sul do Brasil, onde eu morei durante muito tempo, o bem conhecido Lifraumene, que foi um trabalho muito bem feito em cima de um tropeiro que vinha de São Paulo para o sul do Brasil, e onde ele deixou vários descendentes, e esses descendentes foram espalhando uma alteração genética que cursa com uma grande variedade de neoplasias. Nós temos todas umas outras, a Organização Mundial de Saúde, junto com várias sociedades médicas do mundo, lançou em 2023, eu acho que foi, o livro sobre as alterações genéticas na oncologia. O lançamento foi no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente teve o privilégio de lançar esse livro, onde os patologistas falam todas essas alterações. Então, a gente tem um grande papel das alterações genéticas. A gente também trabalha com aquilo que muitas vezes a gente fala do azar da pessoa ter o câncer, que está também ligado a N fatores. Eu acho que foi conversado muito bem sobre o papel de uma boa alimentação, de prática de exercícios físicos. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a população, especialmente de baixa renda, porque a gente sabe que alguns tipos de alimentos eles são mais caros no Brasil. Só que se a gente for na feira, se a gente for em dias onde a gente conseguir buscar legumes, verduras de uma forma mais barata, a gente pode trabalhar com esse incentivo da população de baixa renda, comer frutas e comer verduras, comer aquilo que é da estação, comer aquilo que é mais barato, ter uma alimentação mais saudável, buscar frango, buscar carne branca. Isso vai ajudar no seu dia a dia. É difícil falar para uma pessoa que tem que sair às 4 da manhã de casa, pegar 3, 4 conduções para chegar ao trabalho, depois volta para casa às 8 horas da noite e dizer para ela, não, tem que praticar exercício físico. Ela vai olhar, mas que horas? A gente sabe dessa dificuldade, mas tem que ser incentivado. Isso a gente tem que trabalhar. É a melhor maneira de a gente conseguir reduzir doenças cardiovasculares e as doenças neoplásicas. É uma boa alimentação e a prática de exercício físico. E uma coisa que foi falado também, especialmente ali no começo, a gente evitar notícias fakes. A imprensa tem um papel crucial e a imprensa defende a boa notícia. Infelizmente, o Humberto Eco já falou que a mídia social deu voz a um bando de imbecis, né? Aonde a gente vê um monte de fake news no dia a dia, a gente é abordado, é chamado por pessoas para... viu essa notícia? O meu pai, eu já disse, não manda mais nada desses grupos dos teus amigos ali, porque é tudo um monte de bobagem. Então, não mande mais essas coisas, porque a grande maioria é bando de lunáticos que ficam pensando no que eu vou enganar as pessoas no dia a dia. Antes as pessoas ficavam na mesa de um bar, acabava a cerveja, iam dormir e aquela bobagem ficava ali. Hoje, quando tu publica na internet, virou a verdade para o mundo todo, né? Então, esse cuidado que a imprensa tem, esse legado e essa missão que vocês têm é muito importante para poder auxiliar com a verdade, realmente a verdade científica, e isso auxilia muito no dia a dia das pessoas. Obrigado, doutor Clóvis. Doutor Eládio, não sei se você quer fazer algum complemento sobre essa questão,
ou posso trazer uma também aqui que temos aqui de uma última interação aqui do público? Pode sim, pode trazer a outra. Ela é a Mirtz Bogeia, ela pergunta se a pergunta dela fala, não tem exatamente a ver com a aula, mas na verdade tem sim, né? Eu estou vendo aqui, mas eu queria a opinião dos médicos com relação às matérias publicadas diariamente. Na prática dos médicos, o que vocês acham que mais leva a gente a buscar o rastreio e consulta? As notícias alarmantes ou as notícias com celebridades? Eládio. Olha, eu acho que a questão por exemplo, da Angelina Jolie foi uma coisa que toda pessoa repercutiu, né, sobre a questão genética. Eu acho que as duas coisas têm seu papel importante. Eu acho que quando uma pessoa que tem realmente um permeio público muito grande apresenta o câncer, isso gera todo vamos dizer assim, uma questão pública muito forte, que agora, no momento mais atual, está sendo, por exemplo, a Preta Gil. Né? Então, isso é normal, faz parte, e eu acho que a imprensa deve se usar dessa questão, como a Paula falou, não para, obviamente, fazer sensacionalismo, mas para mostrar, sim, a importância, por exemplo, no caso da Preta Gil, a importância do tratamento precoce, da prevenção, porque, como o Weber bem falou, é um câncer que tem, sim, o seu screening, tá certo? Eu acho que, a partir do momento que tem uma pessoa pública que vai gerar, sem sombra de dúvida, toda uma repercussão nacional, eu acho que é importante, sim, a imprensa trazer aquilo que é de informação no sentido de se evitar, de se diagnosticar mais precocemente. Eu acho que é natural, tá certo? Mas, mesmo que não tenha, é fundamental sempre, como a Paula, que trabalha mais voltada para a saúde, está mostrando as questões do diagnóstico precoce, de procurar um especialista, tá certo? Hoje em dia a medicina realmente você não consegue fazer tudo, então é fundamental você procurar o especialista naquela determinada área para uma melhor condução do seu caso, e isso não só em oncologia, cardiologia, qualquer área da medicina. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a importância da informação em si, mas eu acho que esses momentos, quando há realmente uma questão pública maior, vale mais a pena ainda, porque você sabe que essa notícia vai chegar, está ali no interesse, né, público, e vai chegar em mais pessoas. Paula, Clóvis, Eládio, Weber, alguém mais gostaria de fazer mais algum comentário, por favor? Dr. Clóvis? Com certeza, eu acho que isso é muito fundamental, como eu falei, frisei, o papel da imprensa é fundamental. Eu acho que fazer essa divulgação, a pessoa vai buscar essa informação. E esses, entre aspas, chamariz dessa pessoa pública, trazendo, você desnudando esse problema dela, ajuda as outras pessoas a entender melhor. Eu acho que é muito importante, a Sociedade Brasileira de Patologia sempre teve à disposição da imprensa, através da nossa assessoria de imprensa, para poder auxiliar nesses casos, para poder auxiliar a dar a informação correta e ajudar a população. Porque quando a gente consegue dar uma informação correta, ela pode ser replicada para várias outras pessoas e isso ajuda no dia a dia delas buscarem informação, delas buscarem o rastreio, delas mudarem o estilo de vida. Se a gente conseguir isso aí, o papel nosso está feito e o papel da imprensa também. Doutor Clóvis, uma pergunta rapidinha aqui. A patologia digital, que você contou a evolução da patologia. A patologia digital já é uma realidade do rastreamento para o nosso país? Ou restrito a pouco? Sim, a gente já... Não, a gente já tem vários centros, laboratórios grandes, laboratórios médios, laboratórios pequenos, que já tem o seu scanner de lâmina. O nosso valor, o custo ainda Brasil, vocês sabem que é muito alto, todos os scanners são importados, todos os scanners a gente paga uma quantidade absurda de imposto, mesmo atendendo para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente já tem vários trabalhos, trabalhando junto com o Ministério da Saúde, para ver a isenção desses impostos, para que esses scanners, para os serviços que trabalham junto ao SUS, tenham essa isenção para poder oferecer também para um número maior de população. Isso ajuda no dia a dia. Por quê?
Pensa assim, ó, eu tenho 3 patologistas no Acre. Eu não consigo, com 3 patologistas no Acre, dar conta de toda a demanda que tem lá. Eu preciso que esse material seja digitalizado, que eu possa, patologistas da região sul, sudeste, do mesmo do norte, de outros estados, auxiliar nesse diagnóstico, para melhorar esse diagnóstico, para ele ser mais rápido, ser mais assertivo. E toda a patologia digital, ela traz junto de si toda essa possibilidade de a gente socializar os exames, de a gente poder levar o diagnóstico para regiões onde a gente não tem médicos patologistas. Nós somos em torno de 3.500 médicos patologistas no Brasil. Nós temos entre 1,3 e 1,4 patologistas por 100 mil habitantes, quando a OMS prevê que tem que ser de 4 a 6. E esse problema não é só no Brasil. Nós temos inúmeros países hoje que têm uma baixa concentração de médicos patologistas. Dr. Clóvis, Dr. Eber, Dr. Eládio, Paula, muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo, pelo conhecimento compartilhado, por essa parceria, né? A gente leva informação de qualidade porque temos jornalistas como a Paula, porque temos porta-vozes como vocês que fazem as informações chegarem para a população e fazemos a diferença de maneira positiva. E dentro desse contexto, todos que estão aqui, né, participando de uma manhã de segunda-feira de um curso com essa finalidade, mostra que também é o propósito de quem está nos acompanhando, também levar informação de qualidade sobre câncer e impactar positivamente a vida das pessoas. Muito obrigado e fica já o convite para os nossos próximos 2 painéis que nós teremos amanhã, pontualmente a partir das 9 horas da manhã. Obrigado, pessoal.